Deus. A igreja presente, nós gostaríamos de iniciar falando da importância, por que foi escolhido paletas para esta noite, né? E no Ministério de Mulheres Vitoriosas, a nossa líder Mônica, ela solicitou que viéssemos com algumas paletas, não é isso, Mônica? E independente do que ela possa estar planejando para talvez fazer no final do culto, acreditamos nisso. Mas nós não poderíamos salientar o porquê dessas cores, né? Então eu gostaria de início as mulheres vitoriosas que puderem estar na paleta amarela. Se coloque de pé. Olha aí, gente, representação, as mulheres que vieram com a paleta amarela, que é a conscientização da endometriose, né? Para quem não conhece muito sobre esse assunto, é uma doença inflamatória crônica que ela ataca muito na idade reprodutiva, causando, assim, a infertilidade. Mas está repreendida em nome de Jesus, amém, queridos? Pode sentar, paleta amarela. Agora, aquelas que puderam vir na paleta lilás. Isso, olha que lindas. Quem veio com a paleta lilás está representando a prevenção e combate ao câncer do colo do útero, né? Onde muitas mulheres são atacadas nesta área, e aí por isso a prevenção, o cuidado de estarmos colocando diante do Senhor nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para que venhamos assim ter a prevenção para que isso não ocorra no meio do povo de Deus. Então, nós queremos agradecer aquelas que puderam estar na paleta lilás, pode se sentar. Também nós gostaríamos de convidar aquelas que puderam estar com a paleta azul. Especificamente é um azul marinho, mas a gente está aceitando todos os azul, tá bom? Todos que estão de azul, isso, olha que coisa linda. Quem está de jeans está encaixado no azul marinho, ok? Você que veio com uma peça aí que está no jeans, é um azul marinho. Então, nós queremos agradecer aquelas que puderam vir na paleta azul. E até pontuando antes, querido, a questão do lilás, né? Que aí eu esqueci de pontuar a questão do câncer do colo do útero, que a prevenção é uma vacina que já está disponível até para os nossos adolescentes, né? A vacina de HPV, o uso de preservativo e a realização do exame Papa Nicolau. Todo ano a mulher deveria estar providenciando esse exame como prevenção. Mas nós que estamos com a paleta azul marinho e o azul representado, é a conscientização sobre o câncer de coloretal. Já feito uma pesquisa, o terceiro tumor mais letal no nosso Brasil. Então, a prevenção é mudança de estilo de vida, né? Na alimentação saudável, atividade física, e assim realizar o exame de colonoscopia. Agora, as irmãs de azul podem sentar. Agora, as irmãs na paleta de cores variadas, cores diversas. Você que não teve como vir na paleta amarela, a lilás e nem azul marinho, mas veio de outra cor, veio de branco, veio de rosa. Você que veio com outra paleta, veio colorido, por gentileza, se coloque de pé. Você que veio com outra cor, veio de preto, veio de marrom, veio de verde. As mulheres de outras cores, que não se levantaram nas três paletas. Você que está colorido aí, está de verde, está entre outras cores. Isto. Pois é, amados. Todas as cores. Campanhas de conscientização de doenças e saúde da mulher. Isso quer dizer o bem-estar da mulher. São representadas por cores específicas e suas respectivas causas. E assim, as irmãs que puderam vir com outras cores, eu quero salientar que rosa, conscientização sobre o câncer de mama.
dourado, promoção do aleitamento materno. Roxo, câncer de bexiga. Verde azulado, câncer de ovário e colo do útero. Pêssego, câncer de útero e endométrio. Lilás, que aí nós já pontuamos aqui. Além disso, conscientização geral sobre câncer e combate à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. As irmãs podem sentar. E nós queremos pontuar que em Isaías, capítulo 53, o versículo 4 e 5, ele tem uma promessa para nós mulheres e toda a igreja aqui presente. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, não os consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curadas. Fala assim, pelas suas feridas fomos curadas. Aleluia, somos mulheres curadas em nome de Jesus. Somos homens, jovens curados no nome de Jesus. E assim, você que crê, você que entende que o Deus que você serve pode te livrar de todas essas situações de enfermidade que tentam atacar o ser humano para atingir o templo do Espírito Santo. Você que crê que Deus pode promover saúde plena e cura sobre você, dê uma salva de palmas e um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Ele abrisse no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 45. Na recepção, nós tivemos todo um carinho. Recebemos um lacinho aqui, ó. Tem a cor amarela, o lilás e o azul, que são cores específicas do mês de março. Tá bom? Eu trouxe umas outras cores aqui, que durante todo o ano é falado sobre conscientização e prevenção de doenças contra a mulher. Mas, específico no mês de março, nós temos essas 3 cores aqui representadas, aonde depois vamos ter a oportunidade de ouvir a nossa líder do Ministério de Mulheres, pontuando as paletas de cores escolhidas para o culto. Mas agora, em Lucas, capítulo 1, o versículo 45 relata: bem-aventurada, ou seja, bem feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Deus está falando alguma coisa com você, amém? Mulheres, amém? Homens, jovens? Então, você é bem-aventurado. Você é uma pessoa feliz, porque é aquela pessoa que crê que cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Senhor Jesus, nós somos gratos, porque o Senhor tem falado conosco, tem trago conhecimento do que o Senhor é, para que venhamos entender o cuidado, o amor derramado sobre nós. Somos gratos pela visão que o Senhor tem nos dado este ano, para que venhamos ter a bênção de uma visão celestial, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 19, que eu possa estar na posição, me posicionando de não ser desobediente ao Senhor e não ser desobediente à visão celestial. Por isso, ó Pai, tenha a liberdade de ministrar o meu coração, ao coração da tua igreja. Que venhamos estar atentos à tua voz, para que eu, como instrumento do Senhor, não seja a pastora Hélida, mas seja o Senhor, o Espírito Santo, ministrando a nós nesta noite, e que venhamos receber o teu tratamento, o teu cuidado, como o Senhor planejou e Senhor, especificamente com detalhes para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Nós trazemos como tema
posicionamento para a multiplicação. Esse mês de março nós vamos estar, além do todo o ano, falando sobre a visão do que o Senhor tem para nós. Nós vamos estar trabalhando a questão da multiplicação. No mês de fevereiro, fomos ministrados sobre o voluntariado. E, dando continuidade, estando na posição de voluntariado, nós queremos estar também na posição para a multiplicação. Amém, igreja? Você quer multiplicar? Quer ver que o amém vai ser mais forte? Você quer que as suas finanças se multipliquem? Amém, igreja? Ó, viu que foi mais forte? Porque mexe no bolso, não é? Você quer ser abençoado financeiramente. E Deus vai fazer. Porque homens de Deus, mulheres de Deus foram prósperos. Desertos que não davam nada, mas colocavam um representante, um filho, uma filha de Deus lá no deserto e começava a brotar da terra. E começava a multiplicar a plantação. E assim acrescentava todos os dias a vida daquele filho e da filha de Deus. E assim Deus quer fazer com você. Deus quer multiplicar as suas finanças. Mas você também quer uma família abençoada, uma família salva, uma família cheia do Espírito Santo, amém, igreja? Então, olha o amém aumentando, glória a Deus, porque o assunto espiritual ele é muito mais real do que o físico. O financeiro, a gente vê a espécie ali, mas você vê o agir de Deus, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, fazer um milagre da bênção e da salvação na sua casa. É lindo demais. E aí, você ser um homem e uma mulher para dizer que a sua casa é casa de oração, a sua casa é templo, a sua família é do Senhor, você é propriedade exclusiva dele. Então, precisamos posicionarmos para a multiplicação. E aí eu acho lindo, porque essa palavra bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Teve um encontro de duas primas, a Isabel, e ela, nesse momento que se encontrou com a Maria, ela falou o seguinte: Isabel diz isso a Maria após a saudação desta, celebrando a fé de Maria na promessa divina de que ela seria a mãe do Salvador. Está lá no livro de Lucas, capítulo 1, e o versículo 31, olha o que diz. Lucas 1, 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe dará o nome de Jesus. Deus, quando Ele dá algo na sua mão, Ele fala o porquê que Ele te está dando, Ele te dá nome e para que você vai usar como instrumento para a multiplicação. Ele deu condições a uma jovem chamada Maria para gerar um filho e já o Senhor já estipulou. Olha, o nome dele é Jesus, que quer dizer Salvador. E eu achei interessante o posicionamento dessa mulher, porque naquela época, amados, e não é muito diferente da nossa época, uma moça que estava já com um relacionamento com José, ela, vamos dizer, considerada na nossa geração agora, já estava noiva para casar, mulher, uma jovem virgem, um anjo chegou para ela, o anjo Gabriel, e falou assim: Ô Maria, você vai gerar um bebê, vai ter um bebê dentro do seu ventre, e o nome dele é Jesus, vai ser Salvador. Ela poderia limitar, né? A bênção, as boas novas que está vindo sobre ela, e ela fala assim: mas como assim? Eu sou noiva, eu sou virgem, eu não tenho como ter um bebê dentro do meu ventre. Ela poderia dizer: não, eu não quero ser açoitada, apedrejada pelo povo se eu aceitar um desafio desse. Ela poderia limitar as boas novas que o anjo Gabriel estava trazendo para ela. E quantas vezes a gente faz isso, né? De Deus está querendo te dar uma bênção, está querendo colocar nas suas mãos algo maravilhoso, boas novas para multiplicar, e você fala: não tenho condições, não tenho capacidade para isso, não tenho perfil, não me encaixo. A Maria também não se encaixava, porque ela era noiva, ela era virgem, poderia ser apedrejada, mas na hora que ela aceitou o desafio de gerar o Filho de Deus,
que era o Salvador da humanidade, ela se dispôs. Ela se colocou à disposição. E ficou disponível para que a vontade de Deus seja realizada na vida dela. E eu achei interessante, porque, em contraste com a dúvida que aconteceu anterior de Zacarias. Quem conhece a história, Zacarias é o esposo da Isabel. Então, houve uma dúvida quando o esposo de Isabel recebeu a visita do mesmo anjo. Porque eu até falei assim, vai que o anjo era outro? Ele não foi muito com a cara do anjo, né? Assim, então, esse anjo aí não é muito confiável, não. Então, eu não vou dar muito crédito. Então, aí o Zacarias, quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, falando assim, olha, a sua mulher vai gerar um menino. A determinado tempo, você vai ter um menino nos braços. Aí Zacarias começou a botar limites. Ele começou a falar, mas olha aqui, eu sou velho. A minha esposa já é de idade e ela é estéril. Ela não tem mais como gerar. Mas o anjo do Senhor, representante do próprio Deus, estava se aproximando, falando com Zacarias que ele ia ter um filho. Mas ele colocou limites. Ele falando, não tenho condições, eu sou velho. Minha mulher é estéril. E quantas vezes nós somos chamados, temos desafios no reino de Deus e nós falamos, eu estou cansado. A minha idade já não dá mais. Eu não tenho essas habilidades. Mas eu quero dizer, como foi ministrado domingo passado aqui, quem capacita é o Senhor. Foi o Senhor que capacitou a Maria, uma menina virgem, não tinha noção de vida, a gerar um bebê para salvação de todo ser humano. Quem capacitou para ela gerar esse bebê? O próprio Deus. E quando Deus chama você para fazer algo para Ele no reino, quem é que capacita você? O próprio Deus que te chama, que te desafia. Então que venhamos em nos posicionar. Eu quero ser Maria, eu quero ser Zacarias. Eu quero me colocar na posição de Maria de falar, eis a tua filha aqui. Ou Zacarias botando empecilho, dizendo que ele é velho, que a mulher não tinha condições de gerar, que era limitado para que aquelas boas novas, que aquela notícia boa realizasse na família dele. E é interessante que isso aconteceu lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 18 a 20, quando aconteceu esse encontro do anjo Gabriel com Zacarias. No mesmo livro, de Lucas 1:31, como a gente já leu, o próprio anjo lá, do 18 ao 20, né? Vocês veem que não é uma história, é uma história bíblica registrada para que venha edificar a igreja do Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada, botando limites no que Deus queria fazer na vida dele e na família dele. E dando continuidade, 19 e 20, olha o que fala. O anjo respondeu, sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Eu quero dizer que todos os dias o Senhor está trazendo boas novas para você. Mas qual o seu posicionamento quando o anjo fala com você? Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isto acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão
no devido tempo. E aí me chamou a atenção. Porque não é porque você limita o que Deus quer fazer que Ele vai deixar de fazer. Uau! O detalhe é que você perdeu a bênção de realizar essas boas novas. Deus ainda colocou Zacarias para ficar mudo até que o menino nascesse. Mas o menino não deixou de nascer. Então eu quero dizer para você, igreja, que não vai deixar de acontecer a multiplicação porque você coloca limites para Deus. Só que quem não vai receber a bênção da multiplicação é você. Ele ficou um período mudo e você imagina. Nós, mulheres que gostamos de falar, ficar 9 meses, né? Provavelmente, período de uma gestação, mudo. Uau! E não é muito diferente para os homens, né? Porque de vez em quando a gente se aproxima de uns homens que, como eles gostam de se comunicarem. Quando é aqueles de falar, rapaz, glória a Deus, aleluia. Então, amados, Deus não vai deixar de realizar o que Ele planejou e sonhou, porque você se recusou em fazê-lo. Mas a bênção é para aquele que realiza. A Isabel foi abençoada. Ela falou, Senhor, meu ventre é teu. E uma mulher, é assim que Deus faz. Quando Ele entra, Ele muda a história, Ele muda a situação. Uma mulher estéril se tornou uma mulher produtiva, fértil. Aleluia. E eu achei interessante que quando a Maria, a prima de Isabel, se aproximou, aconteceu, a Isabel ouviu a saudação de Maria e sabe que a criança que estava no ventre de Isabel, ouvindo a saudação de Maria, saltou em seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quem já leu essa história, já ouviu, é lindo demais. E quantas vezes o Senhor está falando comigo e está falando com você, mas por que você não fala línguas estranhas? Por que você não manifesta os dons espirituais? Por que você não está se transbordando do Espírito Santo de Deus? Porque Deus está falando conosco o tempo todo. Olha que interessante que quando Maria entrou em contato e só saudou a prima Isabel, o bebê que estava em seu ventre saltou. E a Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aleluia. Então, quando o irmão te saudar, quando a gente tem um momento de comunhão, de se abraçar, de cumprimentar uns aos outros, nós precisamos sentir o amor, nós precisamos sentir a unção, a visão celestial, a obediência em servir ao Senhor. Não pode ser só um contato físico, porque nós somos espirituais. Nós temos que abraçar abençoando o irmão. É aquilo que a pastora sempre ministra. Multiplica o que você recebeu na vida do teu irmão. Declara uma semana riquíssima da presença e ações do Senhor sobre você. Declara que ela e ele é um homem, uma mulher vitoriosa. E eu achei interessante porque o versículo fala, e Deus me deu essa palavra antes, e o pastor ministrou hoje pela manhã sobre a palavra bem-aventurados. E bem-aventurados na fé. É ter a felicidade, é ter a bênção atribuída diretamente à crença e à confiança nas promessas de Deus. Porque as promessas não é uma teoria, é algo para ser cumprido na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos tomar posse, mas também, ao tomar a posse, foi ministrado pela manhã, ter a responsabilidade do conhecimento de quem é o Deus que pode fazer por você. Quem é o Deus que você serve? Ele tem que fazer a diferença. Quando Deus age, não podemos permanecer prostrados, amados. Isso quer dizer, não podemos permanecer do mesmo jeito. E é de dentro
para fora, tem que ter mudança. Não pode permanecer do mesmo jeito, está errado. Precisamos sentir que Deus está trabalhando e para melhor. Não ficar prostrado. E é tempo, o Senhor fala para mim, para você, é tempo de levantar. É tempo de reconhecer que o nosso socorro vem do alto. É dar testemunhos. Quantas vezes nós estamos sendo ministrados? Venha testemunhar, venha verbalizar as bênçãos que você tem recebido. Às vezes a nossa visão fica focada muito no negativo. Ah, não deu certo. Ah, eu pensei que ia ser de uma forma e foi outra. Mas precisamos ter uma visão profunda do Deus maravilhoso que você serve, porque em situações que parece estar dando tudo errado, é que no final já deu tudo certo. Porque o Senhor é a nossa força e precisamos compartilhar a nossa fé com o mundo e multiplicar as boas novas. Nós temos quantas estratégias na Igreja Batista Vitória? Nós temos os cultos de celebração da família pela manhã, às 10 horas. Nós temos o culto de celebração com os ministérios, à noite, às 18h30. Temos o culto de conexão Vitória, às 19h45, nas quartas-feiras. Temos os GAVIT, o grupo de afinidade Vitória. E temos o nosso testemunho, onde o Senhor nos plantar, é no ambiente escolar, é no ambiente de trabalho, é dentro da nossa casa. Testemunhar o que Deus está fazendo com você. É na sua empresa, no seu trabalho. Deus tem dado oportunidades para multiplicar as boas novas. Nós precisamos nos posicionar como representantes do Senhor. Qual a diferença que eu estou fazendo nos ambientes que eu frequento? A gente fala muito em sociedade, parece que é o mundo e está longe. Eu quase não viajo, pastora. Eu não estou falando disso. Eu estou falando dentro da sua casa. Sua boca é santa, seus olhos, seus ouvidos. Aonde os seus pés estão te levando? O teu corpo tem glorificado o nome do Senhor? Você é templo limpo, puro, santo. Nós cantamos agora, entrar no santo dos santos, amados. Nós não podemos ficar pelas beiradas, nós temos que estar no centro. É o testemunhar em todas as nossas ações. As pessoas precisam ver, ali vai uma jovem de Deus, ali vai um jovem cheio do Espírito Santo. Ali vai uma mulher, sábia, um homem honrado, um homem de palavra. Nossas ações precisam glorificar o nome do Senhor. As boas novas não é para ficar só para nós, é para ser multiplicada. Então precisamos ser bem-aventurados na fé, ter ousadia, cheio do Espírito Santo. Compartilhar as boas novas. E aí, quando Jesus é convidado para entrar e fazer parte da nossa vida, uau, ele transforma o ambiente. Ele faz a estéril se multiplicar, como aconteceu com Isabel. Ele cura enfermidade, não tem como estar alojada. A bênção do milagre, porque Deus é o próprio milagre. Nós só precisamos executar a nossa fé e crer que vai acontecer. E não é crer em algo que já está acontecendo. Você tem que ser uma jovem, um jovem, uma mulher e um homem de Deus, crendo que Deus está fazendo. Mesmo você não tendo uma visão física que aquilo está vindo ao seu encontro. Precisamos, então, aprofundar a visão de quem Ele é. Ele é o próprio socorro, a própria resposta das suas orações.
qual é a sua necessidade? O que você tem pedido a Deus? Saúde mental, saúde física, emoções equilibradas, vida espiritual com intimidade, ouvindo a voz de Deus, sendo obediente à visão celestial, à palavra. O próprio Jesus, ele falou, eu sou. Isso quer dizer, eu sou o que faço e faço acontecer em prol dos meus filhos e das minhas filhas. Se você crê nisso, ele vai fazer. Eu falo que a única coisa que impede é quando nós limitamos como Zacarias fez. Ah, estou com dúvida. Será? Será? Já deu ruim. Eu tenho que ser um homem, uma mulher de fé. Crer que Deus vai fazer porque Ele é, eu sou. Ele é um milagre. Ele é o impossível. É quando todo mundo fala não e Ele fala, é sim. Eu sonho, eu planejo para você. Eu quero você de pé, não é prostrado. E a gente não pode desistir. Já pensou se Jesus desistisse de nós? De cada mancada que a gente dá? De cada fragilidade que a gente cede? Nós não estaremos mais aqui ouvindo a palavra. Mas Ele não desistiu de você. E por que algumas vezes a gente desiste da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que Deus coloca no nosso ciclo de amizade? E Deus fala ainda que amar quem te ama é muito fácil. O negócio é amar aquele que te persegue. Isso nem estava na palavra, mas Deus está mandando falar. O desafio, amados, é você amar, é você ministrar as boas novas. Um Paulo da vida que perseguia o povo de Deus. Quantos Paulo tem na sua vida e persegue você nos ambientes que você frequenta? É aquele que Jesus quer salvar. Aleluia. E além de sermos bem-aventurados pela fé, porque eu declaro que você tenha uma fé transbordante. O cumprimento da palavra que Deus diz, porque o que Deus diz está dito, o pastor sempre ministra sobre isso. É o cumprimento da palavra. É você crer que vai se realizar. O versículo 45 que acabamos de ler, que bem-aventurado ou feliz, é aquele que creu e se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, enfatiza que Deus é fiel e cumprirá tudo o que foi dito. Se Ele fala que vai trazer a bênção da salvação, já começou por você, não foi? Ele já te resgatou. Mas a maturidade espiritual só vem quando assumimos de forma pessoal. Ah, meu marido é crente. Ah, minha esposa que é. Não. Nós temos que assumir de forma pessoal e, de fato, a busca por Deus. Você não pode ser egoísta de querer o céu só para você, né? Você tem que levar seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você tem que levar sua avó, seu avô, seu marido, sua esposa, seus filhos. A gente não pode deixar ninguém para trás. Quando a gente vai numa festa, a gente não quer levar todo mundo? Às vezes, a gente arruma até aluga um carro maior, porque o nosso carro não cabe todo mundo. Vamos arrumar uma caravana espiritual para levar todo mundo, amados. Não podemos deixar ninguém para trás. Precisamos de posicionamento, como Josué. Todo mundo conhece essa palavra em Josué 24. E o versículo é o 15. Todo mundo conhece esse versículo. Olha bem, quando vai jogar na tela. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer declarar isso na região espiritual? Levante a sua mão. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. É profético. E aqui houve a necessidade de Josué de ter um posicionamento. Não importa a decadência ao redor, a fé tem que ter uma fé de escolha diária. Todo dia você tem que declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque na porta da geladeira, coloca no espelho do banheiro. Ministra nos cômodos da sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu não estou dizendo que é os cômodos que vão aceitar Jesus, tá, amados? É as pessoas que frequentam aqueles cômodos vão ter a bênção da salvação, como você foi alcançado. A palavra tem poder, além do nome de Jesus, que a gente já ministrou um tempo atrás, que não é o sangue de Jesus. O sangue nos resgatou, mas é no nome de Jesus que tem poder, que a potestade sai. E aí nós vemos a questão da consagração, que precisa de jejum, porque certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então, quando o ministério de intercessão convoca a igreja para fazer jejum até 11 horas, o seu ministério, a liderança, vão fazer um jejum até 11 horas, é para que as pessoas estejam livres. Para quando você ministrar as boas novas, Jesus, o que Ele faz por você e que pode fazer por ele e por ela, eles estarem livres para ouvir a palavra. Não ter tampões nos ouvidos, cegueiras espirituais. Precisamos ministrar a visão celestial. Abrir os nossos olhos e não permitir sermos cegos espirituais. Nossa fé é intransferível. Precisamos ter uma fé transbordante. Em 1 Coríntios 7,14, para a mulher que tem um marido não evangélico, ou vice-versa, o marido que tem a esposa que não se rendeu, não crente. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Glória a Deus por isso. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha o cuidado nos detalhes que Deus tem com os casais. Não desista do teu marido. Não desista da sua esposa. Você é a mulher de Deus que edifica o teu marido. Você é o homem de Deus que edifica a sua esposa. Mas aí eu quero trazer um alerta. Ah, pastor, então eu posso arrumar namorado lá no mundão, né? Eu vou edificar ele. Eu vou fazer ele aceitar Jesus. Engano seu. Porque você não convence ninguém do pecado e da justiça. E as mulheres e homens que têm o seu cônjuge, que não são evangélicos, sabem a guerra espiritual todos os dias que enfrentam. Não é fácil, amados, caminhar sem um cônjuge coladinho em você. O alerta é, olha bem, hein? Agora é para vocês jovens especificamente. Aqueles solteiros. Quem é solteiro aí? Levanta a mão. Vai, levanta, gente. Mas vocês não vão ficar solteiros o resto da vida, não. Fica tranquilo. Ok. Para você que levantou a mão, essa palavra é para você. Olha o alerta. Está lá em 2 Coríntios, por gentileza. 2 Coríntios 6,14. Ó, teve gente que até levantou lá em cima para ver quem estava solteiro. É Miguel. Miguel não, quem foi? É Gabriel. É você, né? Ok. Gabriel foi ver quem estava solteiro. É Júlia. Mas bem, vamos lá. Olha o alerta em 2 Coríntios. Capítulo 6 e o versículo... É 6, tá? Capítulo 6 e o versículo 14. Isto. Não vos prendais a um jugo desigual. Nada de relacionamento lá no mundão, meninas e meninos. Com os infiéis. Porque que sociedade... Agora o alerta é esse, ó.
Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Fala assim, eu sou luz. E não tenho comunhão com as trevas. Foi você que falou. Eu só falei, vamos falar, você falou, entendeu? Então, luz não tem comunhão com trevas. E quando não tem o conhecimento desse Deus que você serve, e por algum motivo Deus permitiu o relacionamento de uma mulher com um homem não crente, ou um homem crente com uma mulher não crente, Deus ainda faz o milagre daquele que é fiel edificar o outro. E aí, pelo milagre, o outro é edificado e recebido a bênção da salvação, para que você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E muitos casais já estão experimentando isso, e glória a Deus por esse milagre. Porque quando Deus entra, Ele muda o ambiente. Ele traz o milagre, Ele realiza os nossos sonhos. Aleluia. Então, entenderam, né, jovens? Trevas não têm comunhão com luz, os infiéis com fiéis. Eu acho que não precisa falar mais nada, né? Amém, glória a Deus. Amém, jovens? Amém, meio fraca. Está ouvindo, né, pastor? Vamos lá. Agora, Miqueias. Olha o que Miqueias falou. Capítulo 7, versículo 7. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não tem aquele momento no seu quarto, seu TSD, seu tempo a sós com Deus, né? Com a palavra, com a consagração. Verbaliza para Deus os seus sonhos. O que você planeja para o seu futuro, sua vida aí profissional, sua vida familiar. O que você deseja que Deus realize na sua vida? E eu estou para te dizer que vai vir algo muito melhor do que você vai verbalizar para Ele. Mas precisamos verbalizar. Ah, pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Lógico, Ele é onisciente. Mas só que você não é. Então você precisa entender um cuidado de Deus, que você vai pedir algo, e esse algo, esse ponto que você colocou diante de Deus, vai se realizar porque um Deus que eu sou vai realizar para você. Porque senão a gente não dá valor. O ser humano, no geral, nós não somos de dar valor às coisas que nós recebemos. Um fato simples. Cada um de nós estamos respirando. Mas quem hoje lembrou de agradecer? Obrigado, Deus, porque hoje eu estou respirando. Levante a mão. Quem agradeceu porque hoje está respirando? Está vendo que foram poucos? Poucos. Nós esquecemos das bênçãos que nós estamos recebendo todos os dias. Então agora agradeça a Deus, porque hoje, a data de hoje não finalizou ainda. É 0h que termina. 0h.1. Então agora agradeceu porque você está respirando? Porque Deus está te dando vida, é porque você tem um propósito. Você tem uma missão, você tem um chamado. Mas posicione, não fique como Zacarias. Seja como Maria. Quando nós fomos abrir a Igreja Batista Vitória, o pastor Robson teve a oportunidade de estar com um pastor americano missionário. E o Senhor usou a boca desse missionário para ministrar no início da abertura da Igreja Batista Vitória, onde começou o pastor Robson, a pastora Érida, pastor Miguel, a pastora Jonadark e mais um membro. E a palavra foi: não limita o que Deus vai fazer. E essa palavra não foi só para o nosso líder, o anjo da igreja, o pastor Robson. É para a Igreja Batista Vitória e você que faz parte desse corpo de Cristo. O Senhor fala para mim, fala para você: não limita o que Deus vai fazer. Você está entendendo essa frase? Não limita o que Deus
vai fazer. Foi lançado um desafio para você. Deus é que te capacita, foi ministrado. Faça. Deus não está contando com as suas habilidades, com o seu conhecimento, com os seus talentos. Ele está contando com a sua disponibilidade. Está disponível para fazer. Precisamos entender que quando nós buscamos o Senhor, nós confiamos que Ele está conosco. Certamente Ele vai nos ouvir. Então, se você acha que não tem tal habilidade ou tal condições de executar tal tarefa, peça para Deus que Ele vai te ouvir. Senhor, me ajuda nessa situação. Me dê ousadia, que eu possa estar cheio do Espírito Santo para abrir a minha boca e verbalizar. Para que minhas ações venham glorificar o nome do Senhor. Deus respeita a individualidade de cada um, amém? Mas Ele tem chamados para você diferenciado e você tem se posicionado para servir, para se voluntariar, para multiplicar. Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você. O Senhor não busca formalidades, mas intimidade e fidelidade. Ele quer que venhamos estar em sua presença. E estar na presença de Deus não é estar só no templo. É estar na presença no Santo dos Santos o tempo todo. É estarmos na consagração. É ter prazer de ler a palavra de Deus. É ser um leitor vitorioso. Entrar no projeto da Igreja Batista Vitória de ler a Bíblia o ano todo. Miqueias usa 2 verbos fundamentais nesse versículo lá de Miqueias 7:7. Quanto a mim, busco. Olha o verbo, busco o Senhor. E a outra, espero. Olha o outro verbo. Espero confiante que Deus me salve. E certamente meu Deus me ouvirá. Então, os 2 verbos, buscar e esperar. Às vezes a gente acha até que é um pouco fácil buscar, mas não é tão fácil assim, né? Que às vezes o cansaço te impede de ler a Bíblia. Que às vezes a gente está orando e dorme antes de falar amém, ou antes de ouvir Deus falar com você. Isso não é diálogo. Às vezes a gente só quer falar e não quer ouvir Deus, né? Mas nós precisamos, esses 2 verbos fundamentais que é buscar e esperar. O buscar nos fala de disciplina, entrega, intencionalidade espiritual. Por que você busca Deus? Por que você veio hoje no tempo do culto de celebração? Porque hoje é o Dia Internacional da Mulher? Não. Você veio porque o Deus dessa obra estava já te esperando aqui. Você veio para adorá-lo. Você veio para celebrá-lo. Se nós estamos focados em outras coisas, eu vim para ver a minha amiga, o meu amigo, a minha irmã. O foco está errado. Você tem que vir para ver Jesus. Você está vendo Ele? Ai, pastor, eu não estou vendo não. E aí? Aí, olha o que Miqueias no finalzinho fala. Certamente, meu Deus me ouvirá. Peça para vê-lo. Face a face. E o esperar exige paciência, confiança, descanso no tempo de Deus. Eu até falo, para gerar um bebê, no mínimo, 9 meses, né? Alguns ficam querendo nascer mais cedo, vem de 7, vem de 8. Mas, na normalidade, 9 meses. O ano são 12 meses. Uma semana tem 7 dias da semana. O dia tem 24 horas. Está vendo que tem tempo? Tem espaços? E às vezes a gente quer pedir algo para Deus e quer de imediato. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo.
Precisamos praticar a espera, ter paciência no que Deus está fazendo para te dar o melhor. Porque quando uma mulher ou um homem que gosta de cozinhar vai para o fogão, na sua cozinha maravilhosa lá, e faz aquela comida gostosa, o arroz, você consegue cozinhar ele em 1 segundo? Eu acho que nem a panela mais poderosa, eu acho que nem 1 segundo no arroz fica bom, não. Vai ficar cru, não? Precisa de tempo. Às vezes o Senhor está cozinhando você. Às vezes o nosso cozinheiro espiritual, ele está botando ainda tempero para ter sabor. Tem que ter sal. Nós somos o sal da terra, como o Senhor fala. Temos que estar temperados. Uau, e Deus está dando isso agora. Você tem que ter equilíbrio, amado. Tenha paciência, confiança que Deus está fazendo para você. E descansa no tempo de Deus, não é no seu tempo. Quando essas duas atitudes se unem, nasce a maturidade da fé. Eu me torno uma mulher, um homem de fé. Eu creio que Deus vai fazer. E quando Ele faz, acontece a multiplicação. Lembra dos pãezinhos? Era só 2 pãezinhos, 5 peixinhos, mas alimentou uma multidão. O que Deus tem colocado em suas mãos para multiplicar? Peça a Ele que Ele vai ouvir a sua oração. E aí é você, além de buscar, esperar o agir de Deus. Essa é a essência de uma vida rendida, ativa, frutífera. Precisamos nos render à vontade do Pai. Precisamos estar no centro. Tudo começa pela fidelidade de Deus e pela nossa escolha em nos ancorarmos nessa fidelidade. Não é na minha fidelidade, não é na sua, porque somos falhos, mas é para ancorar na fidelidade de Deus, porque Ele vai cumprir as promessas. Note que o profeta Miqueias afirma: certamente o meu Deus me ouvirá. Você crê nisso? Amém, igreja? Então verbaliza aí para Deus: certamente o meu Deus me ouvirá. E por que você não está falando com Ele? Por que você não está tendo teu SD? Reservando um tempo para falar assim a profundidade do teu coração, os desejos, os projetos. Precisamos verbalizar. Essas são palavras de alguém melhor. Essas não são palavras de alguém indeciso. Ele crê que Deus vai ouvi-lo. Precisamos ser mulheres, homens, jovens, que crê que Deus vai nos ouvir. Ainda precisamos que apareça, estarmos cheios de convicção no agir de Deus, e mesmo que apareça haver um silêncio profundo, um silêncio momentâneo, parece que Deus não está nos ouvindo. O Senhor não abandona os que clamam a Ele. Então, verbalize para Deus a sua necessidade. A oração nunca é em vão, porque Deus sempre ouve e responde. Esse é o lindo de Deus, Ele não é mal educado. Tudo que você colocar diante de Deus, Ele vai responder. Não sei se é a resposta que você está esperando, mas que Ele responde, responde. Essa certeza fortalece o coração e nos dá paz. Porque mesmo que Ele diga não, é para o nosso bem. E assim, vamos prosseguir e multiplicar o que Ele está nos dando. E nenhum clamor sincero é ignorado diante de Deus. Então, outro alerta: cuidado com o que sua boca
Ah, eu estou cansado dessa mulher. Estou cansado desse homem. Cuidado. Deus pode levar você a ficar sozinho depois assim, nossa, eu amava tanto aquele homem, aquela mulher. Só um alertinha, eu estou usando exemplo de casal, mas nós jovens, né? Às vezes murmuramos muito e murmurar é pecado. Nós precisamos ter uma visão celestial de ter um coração grato. Começar a agradecer pelo pai e a mãe que você tem, pelos seus irmãos, a estrutura familiar que Deus te deu, a sua casa, a sua propriedade, tudo que Deus tem colocado, a sua saúde. Ah, pastor, mas eu não tenho tanta saúde assim não. Que bom que você tem um corpo para manifestar determinadas situações para que Deus venha agir em seu favor como médico dos médicos. Olhos bons, amados. Quantas vezes olhamos ao redor e vemos apenas más notícias, incertezas, frustrações. Mas o nosso Deus, quando entra, Ele muda o ambiente, Ele muda a situação. É justamente nesses momentos que precisamos nos posicionar à visão celestial. Firmar os propósitos em Deus. Onde significa alinhar as nossas decisões. Alinhar os valores e atitudes à vontade do Pai. E declarar como Miqueias: quanto a mim, buscarei o Senhor. Parece que ao redor está tudo estranho, você não está entendendo nada. Mas você, como Miqueias, diga: quanto a mim, buscarei o Senhor. Persistir, desistir, jamais. Ser obediente a Deus. Mulheres como Maria e Isabel buscavam a Senhor. Homens e mulheres e jovens da Igreja Batista Vitória, busquem ao Senhor. Tome a decisão de permanecer buscando e esperando no Senhor. A igreja pode se colocar de pé. Convido o Ministério de Louvor para estar aqui à frente. E agora nós vamos, como igreja, confessar em voz alta. Você que não está mudo, como o Zacarias, né? Que não creu no que o anjo Gabriel estava falando com ele, que ele ia ter boas novas. A mulher dele, que era estéril, ia frutificar. A mulher dele, em seu ventre, ia gerar um filho. Que nós não venhamos estar mudos como Zacarias, porque não creu. Mas venhamos estar nos posicionando como Maria. Se colocou voluntária para multiplicar. Se posicionou para obedecer a visão celestial, para que se cumprisse o que Deus planejou para ela e para ele, a sua família. Então nós vamos confessar em voz alta. Meu Deus me ouvirá. Fala. Eu estou te ouvindo, agora só não sei se Deus está ouvindo assim. Ele tem que acreditar em você. Quando você vê uma criança chamando pai e mãe, você já reparou que não fala assim? Mãe é, paizinha. Não, mãe é, pai é. Ele quer que você confie que ele está te chamando, que ele precisa de você. Então agora, como filhos e filhas, eu falo que é só nessa hora que Deus gosta de filho birrento. Eu até brinco. Eu falo assim, Senhor, me socorre. Eu quero a minha bênção. Como Jacó lutou com o anjo. Eu necessito que a minha necessidade seja suprida. Eu quero o agir de Deus na minha vida, começar por mim, por dentro, para que por fora eu alcance outras pessoas, alcance a minha casa, alcance a minha família. Começa a agir dentro de mim. Se tem um coração de pedra, me dê um coração de carne. Abra os meus olhos espirituais e tira a cegueira espiritual.
Tira os tampões para que eu não venha ouvir sugestões malignas, mas eu tenha a clareza da tua voz. Aleluia. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te sentir, eu quero ser tocada por ti. Eu não quero ficar mudo diante das missões e chamados que o Senhor tem colocado diante de mim, como Zacarias. Não creio que o Senhor estaria com ele. Eu creio que o Senhor está comigo. O Senhor é um Deus conosco. É o Deus Emanuel. Eu quero me posicionar como filha. Eu quero representar o Senhor aonde eu estiver. As pessoas precisam ver Jesus dentro de você. Você verbaliza agora: meu Deus me ouvirá. Verbaliza, fala, grita para Deus. Coloca suas mãos para o alto e fala: meu Deus me ouvirá. Aleluia. Eu quero ser curada. Eu quero salvação na minha casa. Eu quero as minhas finanças equilibradas. Eu quero a multiplicação da bênção emocional na minha vida. Eu quero a minha profissão sendo representada com o agir de Deus através de mim como instrumento. Eu quero ser representante dentro da minha casa, como mulher de Deus, homem de Deus, jovem. Eu preciso me posicionar. Você que crê, como Maria creu, você que decide se posicionar a governança de Deus para que a vontade dele seja feita, que os sonhos de Deus, o que ele planejou, se realizem em você. Pode sair do seu lugar, vem à frente para receber a unção com óleo. Decida se posicionar para receber a bênção que Deus tem personalizada para você. A bênção do irmão não é sua. Você precisa buscar. Olha os verbos de Miqueias: busque, e quem busca acha. Depois tem que esperar. Estenda suas mãos, porque Deus vai te dar. Então venha, saia do seu lugar. Precisamos nos movimentar. Reino de Deus é movimento. O mesmo anjo que falou com Maria falou com Zacarias. Só que Zacarias não creu e se manteve no mesmo lugar, falando: eu sou velho. Mas a Maria, ela se colocou à disposição. Senhor, faça o teu querer em mim. E assim, vamos nos posicionar para que Deus venha abrir portas a seu favor em sua vida. E assim, você que deseja portas abertas, mudança de história, um agir de Deus sobrenatural sobre você, se posicione como filha de Deus, filho de Deus, homem que crê, de fé, que você receba uma fé abundante, cheia da unção, visão celestial sobre você. E não vai ser de muito pedir, porque reino de Deus não é assim. Jesus atrai, eu sei que Jesus está aqui e Ele quer agir em seu favor. Agora você tem que se posicionar. Você quer ser Maria? Vem para frente. Você que deseja ser Maria. Quem quer ser Zacarias pode se manter no seu lugar. Enquanto o louvor estiver sendo ministrado, você pode sair do seu lugar para receber a bênção do Senhor.